né? E essa coisa estranha de parar tudo, fecha o Detran por 2 dias, 2 dias anteriores ao fim de semana, é tudo muito estranho, não é, Sérgio? Porque, afinal de contas, isso está com maior pinta de feriadão. O Detran já tinha adiado a adoção das novas placas, as placas do Mercosul, por 6 meses. Eles tiveram todo o tempo do mundo para se adequar ao novo sistema, né? Deixaram tudo para a última hora. Quando chega na última hora, aí vem a luminosa ideia de um feriadão para eles lá na quinta e na sexta-feira. Esses 2 dias poderiam ser o sábado e domingo, né? Exatamente. Se o foco fosse o objetivo, a prioridade fosse o interesse do cidadão, eles fariam isso no fim de semana. Faz lá um serão no fim de semana, custaria ali algum dinheiro público em razão de horas extras, etc. e tal, mas os direitos do cidadão, os serviços seriam preservados, né? Então, assim, por 2 dias as pessoas vão ficar impedidas de recorrer a qualquer tipo de serviço no Detran, mas, sobretudo, de emplacamento, porque essas belezas não conseguiram se preparar a tempo, né, para atender a população a partir de segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro voltou da Índia irritado ao saber que o secretário Vicente Santini, da Casa Civil, usou um avião da FAB para viajar até a Ásia. O presidente perdeu as estribeiras e anunciou a demissão imediata dele. Vicente assumiu como ministro interino da Casa Civil enquanto Onyx Lorenzoni está de férias. A Casa Civil emitiu nota para dizer que ele tinha direito a usar avião. Mas Bolsonaro nem quis saber e soltou o verbo hoje assim que colocou os pés no Brasil. Veja só. Inadmissível o que aconteceu, tá? Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido por mim. Tá? Vou conversar com o Onyx, ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. É inadmissível o que aconteceu. Ponto final. Cláudio Humberto, decisão acertada do presidente e, além disso, foi uma tratorada no titular da Casa Civil? Eu acho que sim, o titular da Casa Civil já não está com essa bola toda, né? O Onyx Lorenzoni. Num momento como esse, ele resolve sair de férias e passa o cargo a o secretário executivo, um sujeito aparentemente muito vaidoso, né? E achou que seria relevante a presença dele em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Não tinha a menor importância. Aliás, não se conhece que tipo de papel ele desempenhou lá na cidade suíça, onde se realizou o Fórum Mundial. Quem teve papel relevante mesmo foram os ministros da Economia, da Agricultura e de Minas e Energia. Os três foram de voo de carreira. Por que é que essa beleza tinha que ir em Legacy, aquele aviãozaço produzido pela Embraer? Mas a bronca do presidente nem foi pela ida para a Suíça, foi da Suíça até a Índia, né? Exatamente, ele requisitou o avião que o levasse da Suíça até Nova Delhi, para chegar antes do presidente, estar na fila de cumprimentos, e tem até fotos disso, né? Ele cumprimentando o presidente na maior cara lisa, como se diz lá na minha terra, né? E o presidente disse que achou meio estranho aquilo, o que é que esse sujeito estava fazendo ali, mas procurou saber e viu que ele tinha requisitado o avião da FAB e decidiu então tomar providência. Decisão justa, na sua opinião? Justíssima, e é uma decisão, inclusive, do presidente exemplar em relação aos outros poderes, que têm sido cometidos abusos. O presidente da Câmara, por exemplo, em 2019, o ano passado, ele viajou, Sérgio, 238 vezes em aviões da FAB, em jatos da FAB, não só para aqui no Brasil, como também para o exterior. Esse número, sabe o que significa? É um número maior do que o número de dias úteis trabalhados, se bem que trabalhados é uma força de expressão na Câmara dos Deputados. É um número maior. São 2 viagens a cada 3 dias. É impressionante isso, né? Agora, a história de um ladrão que tem preferência por bebidas caras. O crime aconteceu no último dia 13, mas só agora as imagens foram divulgadas. A polícia pede ajuda para identificar e localizar o suspeito de praticar o furto na 204 Sul. As imagens feitas pelas câmeras do circuito interno mostram um homem com uma sacola preta e com umas frutas na mão. Depois, o suspeito parte para as bebidas. Para dentro da bolsa foram garrafas de uísque, vodka, outras bebidas alcoólicas e energéticos. O valor do prejuízo não foi divulgado. Depois da limpa, o homem sumiu. O crime foi na madrugada do dia 13 de janeiro, em um bar da Asa Sul. A Polícia Civil divulgou as imagens e pede a ajuda da população para colocar o homem atrás das grades. Basta ligar para o telefone 197. Quem denuncia não precisa se identificar. A Delegacia da Asa Sul investiga o caso. O ex-governador José Roberto Arruda foi internado em um hospital particular da Asa Sul com dengue.
O diagnóstico foi confirmado pela equipe médica na tarde de ontem. Segundo a assessoria, Arruda apresentava sintomas de gripe há cerca de 4 dias, mas só procurou atendimento nesta segunda. O ex-político deve passar por mais exames hoje e, por enquanto, continua internado. Vale lembrar que, na semana passada, o governador ibanês declarou alerta de emergência por risco de epidemia de dengue, zika vírus e chikungunya. A seguir, 3 presos fogem da Papuda por um buraco na parede. O Band Cidade volta daqui a pouco. Brasil em perigo iminente com o caso suspeito de coronavírus lá em Minas Gerais. A paciente segue isolada e em monitoramento, mas sem confirmação ainda de que o vírus possa ter chegado ao país. Agora há pouco, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, recomendou que viagens à China sejam feitas só em caso de necessidade e tranquilizou a população em relação ao carnaval, dizendo que a maior parte dos turistas que vêm ao Brasil não é da Ásia. De qualquer maneira, ele garante que os portos e aeroportos estarão preparados e vão ser feitas ações de vigilância sanitária. Ontem, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pelo coronavírus. Os principais sintomas são febre, tosse, falta de ar e diarreia. Já foram confirmadas mais de 100 mortes, a maioria em países asiáticos. E a gente continua falando sobre vírus, só que agora o da febre amarela, uma doença de alto contágio e típica do verão. Só no ano passado, a Secretaria de Saúde do DF recebeu 95 notificações. Esse ano, o primeiro caso confirmado da doença foi em Santa Catarina, o que causou uma corrida aos postos de vacinação. E a gente fala sobre esse assunto aqui agora no quadro Consulte o Doutor de hoje com o infectologista Davi Urbaez. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Qual é exatamente o risco da febre amarela? É uma doença perigosa, inclusive, para a vida do cidadão? Então, a febre amarela tem como característica ser uma infecção que se transmite por vetor. Então, o famoso Aedes aegypti. Ela tem também uma alta taxa de casos graves, então é sempre foco de muita preocupação. Nós vivenciamos em 2017 e 2018 um grande surto que teve grandes consequências, com mortes e com uma mobilização muito intensa em termos de você diminuir este risco, porque o Aedes aegypti, ele circula no país todo. Então, assim, o monitoramento ele é feito fundamentalmente vendo como é o comportamento de mortes de macacos, que são primatas não humanos. E realmente houve um deslocamento da circulação do vírus, isto é, o vírus está caminhando também em regiões do sul, que isso surpreende, entre aspas, porque eram regiões que inicialmente não eram as principalmente envolvidas na febre amarela. Agora, existe uma forma de se prevenir? A febre amarela, felizmente, tem uma vacina altamente eficaz, é uma vacina que tem tido todas as provas de segurança ao longo de mais de 7 décadas de uso, e o Brasil sempre mobiliza todo o seu aparato para, em casos de epizotia, que é quando você verifica macacos mortos, ver imediatamente vacinação em volta para humanos. E a vacinação é uma vacinação de longa duração, né? Validade é longa. Então, esse também é um tema que está ainda em desenvolvimento. Classicamente, se achava que a vacina devia ser repetida a cada 10 anos. Depois vieram outras evidências que a proteção da vacina podia ser, inclusive, até de dose única. Isso ainda não foi bem definido. Por ora, é uma questão que está em discussão e provavelmente só ande para 2 doses para o resto da vida. Tá. Agora, para deixar as pessoas bem em alerta, o nosso telespectador em alerta, quais são os tipos de sintomas que apareceram aqueles sintomas, tem que correr para procurar o médico? A gente, na febre amarela, não trabalha em cima de sintomas, porque quando tem sintomas é que já o mal está instalado. Então, a febre amarela é extremamente letal, isso quer dizer que causa muita morte. O que é importante é manter a vacinação em dia. E hoje, diferente do que era há pouco tempo atrás, o Brasil todo é área de vacina.
né? A gente tinha um cordão litoral onde a gente não recomendava. Agora as pessoas têm que procurar o seu cartão de vacina e manter sua vacinação em dia. Quem não souber, quem tiver perdido o cartão e não souber se tem pouco ou muito tempo que vacinou, corre para vacinar. Procurar o posto de vacinação e aí será administrada a dose de vacina, sem dúvida. Tá bom, muito obrigado pela sua presença aqui e pelas suas dicas. Boa tarde. Obrigado a vocês. Olha, com um orçamento de R$1,5 bilhão, o governador Ibanez Rocha anunciou hoje um pacotão de obras para 2020. Vão ser 56 obras no total. Na sede da Nova Cap, o governador Ibanez Rocha revelou que a lista é longa. O pacote prevê 56 obras, parte já licitadas e outras prontas para serem iniciadas ainda no primeiro semestre do ano. Temos obras em várias frentes. Nós temos a questão das calçadas, podas de árvores, recuperação asfáltica. Nós queremos partir esse ano para um trabalho não só de tapa de buraco, mas de recapeamento. As obras contemplam revitalizações e construções em todas as áreas do DF. No que diz respeito à saúde, o governador anunciou a construção do Hospital Oncológico e o do Centro-Sul, além da reforma de 7 unidades básicas de saúde e ampliação da ala de queimados do Agarram. Nós temos as UBSs, que são muito importantes, são várias UBSs espalhadas pela cidade, locais onde não existiam e onde a população reclama muito, como é ali no Itapuã Parque. O governador aproveitou para falar também sobre o programa de demissão voluntária nos órgãos públicos. A ideia é, ao longo de um ano, nós teremos um gasto maior agora no início do ano, em virtude do pagamento das rescisões, fundo de garantia, isso tudo, mas ao final de ano a gente já equilibraria. No prazo de 2 anos nós teríamos uma economia de mais de R$200 milhões na folha de pagamento da Nova Cap. Bom, por tudo que você tem dito ao longo dos últimos meses, para não dizer anos aqui no Band Cidade, essa providência dessa demissão, desse plano de demissão voluntária, é bom para os cofres públicos. É bom para todo mundo, né? Até porque é um monte de gente que não faz nada na Nova Cap. A informação que eu tenho é que são centenas, talvez mais de 1.000 pessoas que não fazem grande coisa. Tem a Nova Cap chega ao absurdo de ter lá um departamento, instalações, onde eles colocam ex-dirigentes. São pessoas, são funcionários da casa que acabam virando diretores da Nova Cap, acaba o mandato do diretor, acabou o governo, etc. e tal, e eles não voltam para as funções anteriores, se sentem humilhados em razão disso. Então, criaram uma espécie de departamento de diretores aposentados, digamos assim. Eles ficam lá batendo papo, ou quando vão, né? Não fazem absolutamente nada. Então, assim, está na hora mesmo de a Nova Cap promover alguma medida de choque no sentido de reduzir o tamanho da folha. Hoje em dia, todos os serviços prestados para a Nova Cap são terceirizados, né? São contratados de outras empresas, até a capina, poda de árvore, tudo é terceirizado. 2.000 e tantos servidores, para quê? E essa economia do tamanho do que foi anunciado pelo governador vai ser revertida, então, em obra, né? Exatamente, é dinheiro que faz falta, muita falta na poda de árvores, por exemplo, né? Ou nos nossos jardins. Nós já tivemos jardins tão bonitos aqui em Brasília, nas nossas cidades todas, e, portanto, acho que é dinheiro que vai se reverter em obras em benefício da maioria da população e não apenas em benefício de um grupo. A polícia ainda está à procura dos 3 presos que fugiram hoje da Papuda. Os criminosos passaram por um buraco feito na parede do bloco 1 do complexo penitenciário. Os foragidos são André Cândido da Silva, Carlos Augusto de Oliveira e Roberto Barbosa dos Santos. Se você tiver identificado algum deles aí, ligue para o Disque Denúncia, é o 197. Você também pode entrar em contato com o Centro de Operações da Polícia Militar. O telefone é o 3234-4486. O governador Ibanez Rocha ficou sabendo da fuga quando lançava o pacote de obras da Nova Cap. Ele disse que é preciso tratar de segurança pública com muita responsabilidade e cutucou Sérgio Moro mais uma vez. Veja aí um trechinho. Tenho sido muito duro, talvez, em relação a essa questão do presídio aqui no Distrito Federal. Mas existe uma reclamação que não é só minha, é de muitos governadores, no sentido do distanciamento do ministro Moro, o que não ocorria com o ministro Jungmann, em relação aos governadores e os secretários de Estado. Então nós não podemos deixar de tratar com respeito um tema tão importante que é a questão da segurança pública.
Olha, a gente até tentou contato com a assessoria do ministro, mas sem resposta por enquanto. A fuga de hoje aconteceu na ala de detentos que aguardam o julgamento e que não tem ainda nada a ver com o bloco de segurança máxima, onde está preso o Marcola. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal vai abrir sindicância para apurar o que aconteceu. Essa é a primeira fuga da Papuda em 4 anos. Cláudio Humberto, e essa bronca do governador com o ministro da Justiça? Afinal de contas, os presídios têm que estar em algum lugar. Agora, o fato de estar na capital da República prejudica? Uma coisa a mais? Essa é a principal questão, né? Porque a preocupação do governador é que a segurança de toda Brasília é do governo do Distrito Federal, é da Secretaria de Segurança, é da Polícia Militar, da Polícia Civil. E aí, quando o ministro Sérgio Moro decidiu trazer esses bandidões, os mais perigosos bandidos do país, estão todos aqui na Papuda, a 6 quilômetros do Palácio do Planalto, por exemplo, na esplanada dos ministérios. Quando o Moro traz essa gente para cá, sem ter a gentileza de informar ao governo local, isso foi considerado uma atitude desrespeitosa. Ou, no mínimo, do ponto de vista político, foi uma falta de cuidado do ministro, né? Custava nada ele dar um telefonema para o governador, para o secretário de Segurança, pedir que eles, ou pelo menos, comunicar de alguma maneira, né? Aquele episódio da semana passada, aquele foi marcante, né? Porque você viu que foi uma parafernália de... A saída do Marcola para fazer exame. Para fazer exame no hospital de base. Helicóptero, isolamento, isolar as vias ou os acessos, etc. Ele passou na frente, a polícia botou ele na frente dos doentes que estavam lá para serem atendidos. Um negócio que provocou muito incômodo. Tudo aquilo, Sérgio, foi feito sem que o GDF tomasse conhecimento. É também uma falta de respeito. Afinal de contas, até parece que aqui não tem governo, né? E é contra isso que se rebelam não só o secretário de Segurança, como também a gente viu agora o governador Ibanez Rocha. Você vai ver a seguir, a divulgação do SISU segue suspensa e agora também o ProUni. O Band Cidade volta já já. Um empresário de 57 anos é suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 13 anos em Samambaia. O acusado era patrão da mãe dela. A menina contou para a mãe que era ameaçada e obrigada a ter relações sexuais com o empresário. E aí, quando soube, há 3 meses, a mãe pediu demissão. Mesmo assim, ele continuou visitando a família e pedindo notícias da adolescente. Foi aí, com essa insistência, que a mãe decidiu denunciar. O acusado segue solto e a 20ª delegacia que investiga o caso não explicou por que ele não foi preso até agora. O presidente Bolsonaro anunciou hoje que vai apurar se o problema no Enem foi erro do governo, falha humana ou sabotagem. O presidente disse ainda que esse tipo de falha que levou a liminar impedindo a publicação do resultado do SISU não pode acontecer. Depois de 2 derrotas na Justiça, a Advocacia Geral da União aposta agora no Superior Tribunal de Justiça. A lista do SISU deveria sair hoje, mas, diante desse impasse judicial, o MEC suspendeu também o ProUni, o Programa de Bolsas do Governo Federal. Enquanto isso, candidatos ficam na expectativa. Luísa faz parte dos cerca de 1.800.000 estudantes que aguardam o resultado do SISU. Ela tenta uma vaga no curso de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, mas terá de segurar a ansiedade. A Justiça de São Paulo negou o recurso da Advocacia Geral da União e a divulgação do resultado, prevista para esta terça, continua suspensa. É muito tenso porque a gente estuda tanto e chega agora e não tem nada. Ou seja, isso atrapalha muito na nossa matrícula, atrapalha em tudo, em tudo. A liminar determina que o governo comprove que resolveu totalmente o erro na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio desse ano, antes de continuar o processo. Para manter o calendário, a Advocacia Geral da União recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o adiamento da divulgação do resultado do SISU vai causar prejuízos às instituições de ensino e aos estudantes. Para evitar mais uma derrota, a AGU pediu aos integrantes do Ministério da Educação e do INEP detalhes das medidas adotadas para identificar e corrigir as falhas na correção do Enem 2019.
Por meio de nota, o MEC e o INEP reafirmaram a transparência do exame e reforçaram que os inscritos não foram afetados. Na semana passada, cerca de 6.000 estudantes tiveram as notas revistas após o MEC admitir que houve problemas na correção das provas. Você vai ver agora uma cena que tem virado rotina. Milhares de pessoas que tentam uma vaga no mercado de trabalho. Hoje, a seleção de novos profissionais foi bem no centro da capital, ali no Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. E olha que as vagas nem eram para contratação imediata, hein? São para cadastro reserva. Uma fila que quase abraçou todo o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. O motivo foi a oferta de quase 1.000 vagas de emprego para mais de 5 cargos. Tem bastantes vagas, né? O pessoal que chegou mais cedo, eu acredito que vai dar certo. Um dos organizadores do processo disse que todos os que estavam na fila já estavam no banco de dados das empresas. O objetivo hoje era fazer a entrevista com os candidatos, mas por enquanto não há contratação imediata. Então hoje nós não temos nenhuma vaga aberta. Hoje nós estamos apenas fazendo um cadastro. O gerente esclareceu que as empresas estão esperando as próximas licitações para prestar serviço dentro do estádio. Nós vamos ter vários eventos aqui ao longo do ano e algumas empresas estarão empenhadas na atividade de serviços, de prestação de serviços nesses eventos. Para isso, a gente precisa fazer contratações intermitentes, como é previsto agora na CLT. Na semana passada, nós mostramos que, assim como hoje, muitas outras pessoas formaram uma fila gigante no areal. Neste caso, a esperança era conseguir uma das vagas de um supermercado. No mesmo dia, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revelou que o Brasil fechou 2019 com o maior saldo de empregos com carteira assinada desde 2013. E agora uma notícia para quem passa pela EPTG diariamente. 2 faixas do viaduto da entrada da cidade estão interditadas hoje. O motivo é a pavimentação de uma parte do viaduto que está em obras. Com isso, olha aí, 2 faixas da EPTG, uma em cada sentido, ficam interditadas. Quando a obra estiver concluída, o viaduto vai ter quase 41 metros de largura, com 11 faixas, sendo 5 no sentido plano piloto e 4 no sentido Taguatinga, além daquelas 2 faixas centrais para ônibus. O valor total da obra é de R$5 milhões. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o 999769204. Repetindo, está aí embaixo da sua tela, 999769204. E eu vou aqui à nossa tela para conversar agora com ele. Está aí, grande Bruno Mendes, que vai me substituir agora aqui no estúdio para tocar Os Donos da Bola. Boa tarde, Brunão. Muito boa tarde, Sérgio. Tem muita coisa interessante. Tem um cara que não tem papas na língua, vai estar no programa hoje, presidente do Ceilândia. Ele gosta de falar. E vamos falar... Chuta o pau da barraca. Chuta o pau da barraca. E vamos falar do Gabigol. O Gabigol ficou, viu, Sérgio? E você está satisfeito, né? Tem sorriso de orelha a orelha. Então tá bom. Toca aí o Donos da Bola, Bruno. Boa tarde. Valeu, então.